A mulher não estava esperando que teria um companheiro de viagem irritante. Isso acontece na República Tcheca, onde muitas pessoas costumam ser muito mal-humoradas. Minha namorada e eu estávamos esperando um ônibus para ir à cidade natal dela para um casamento. Como era de se esperar, tínhamos 3 malas e estavam tão cheias que fechar as malas exigia que você sentasse em cima delas, especialmente a mala dela, já que ela era uma das damas de honra. Antes de embarcarmos no ônibus, tivemos que esperar pelos passageiros que haviam pago antecipadamente para reservar assentos. A minha namorada e eu não tínhamos pré-pago. Estávamos em uma espécie de fila que permitia a passagem dos passageiros que haviam reservado assentos. A fila para passageiros sem reserva de assentos estava sendo respeitada, exceto por essa mulher. Ela chegou quando a fila estava sendo formada e decidiu ficar ao nosso lado. À medida que nossa vez de embarcar se aproximava, ela rapidamente se colocou na frente da minha namorada e olhou para frente como se estivesse completamente inconsciente do fato de ter feito algo que tradicionalmente era mal visto. Minha namorada estava obviamente bastante irritada e começou a dizer em voz alta, em inglês, já que grande parte da geração mais velha neste país não entende inglês muito bem. Bem, isso é uma coisa de para se fazer. Você acredita nessa mulher? Eu estava calmo, pois tinha contado quantas pessoas já haviam embarcado no ônibus e ainda havia uma boa chance de encontrarmos assentos juntos nas fileiras não reservadas, então não achei que valesse a pena qualquer tipo de confronto. Mesmo assim, respondi calmamente, sejamos honestos, não podemos nos surpreender quando as fazem coisas de... Olhando para trás, foi desnecessário, mas eu também estava cansado e as malas estavam pesadas, então estava um pouco impaciente. Finalmente nos sentamos e minha namorada escolheu sentar nos 2 assentos livres atrás dela. Eu teria escolhido os assentos na frente dela e, em seguida, inclinaria lentamente o meu encosto a cada poucos minutos para que ela não percebesse meu pequeno ato de vingança, mas isso acabou sendo melhor. É importante observar que a fileira que a mulher escolheu era a última fileira com um compartimento acima para malas. O compartimento era um pouco mais longo na frente, então cada pessoa essencialmente tinha espaço para sua mala se movesse um pouco suas malas em direção à frente do ônibus. Também é importante mencionar que o compartimento estava praticamente vazio e eu poderia ter colocado mais 5 malas ao lado das nossas, se quisesse. Finalmente pegamos a estrada e a mulher está falando ao telefone alto, devo dizer, dizendo como ela vai visitar seu neto que é tão fofo, mas que ele ouve música metal em seu quarto e ela não suporta o som disso. Depois de terminar a ligação, ela tira o casaco corta-vento e planeja colocá-lo acima de seu assento. Ela finalmente vê que minha mala está diretamente acima do assento dela e, em vez de mover seu casaco 35 centímetros para a direita no compartimento ou colocar seu casaco no assento vazio ao lado dela, ela decide me confrontar em um tom de superioridade. Com licença, jovem, mas não consigo colocar meu casaco em nenhum lugar porque sua mala gorda está no caminho. Eu estava entediado. Então decidi agir como se isso fosse uma tragédia. Não. O que faremos? Talvez, se unirmos nossas cabeças, possamos encontrar uma solução. O rosto dela mudou de choque para raiva de vovó comunista. Ela gritou de volta, bem, você não sabe que o espaço no compartimento é para a pessoa diretamente abaixo do assento. Me desculpe muito. Eu realmente não sabia que era uma regra não escrita. Então o espaço acima do seu assento é apenas para você e o possível passageiro ao lado? Eu digo, verdadeiramente agindo como se estivesse arrependido e envergonhado. Sim é. Então, por favor, mova sua mala para o seu lugar, ela diz, agindo como se tivesse vencido. Claro. Imediatamente. Eu me levanto rapidamente, tiro a mala da minha namorada do compartimento e a coloco no assento onde eu estava sentado ao lado dela. Deixo minha mala no exato mesmo lugar e me sento ao lado da velha com um sorriso. A expressão no rosto dela foi absolutamente impagável, enquanto ela tentava entender o que acabará de acontecer. Sorrio para ela, tiro meus fones de ouvido e coloco um death metal para tocar alto demais para que ela possa ouvir com certeza, talvez eu tenha perda de audição. Eu nem gosto de death metal, mas definitivamente valeu a pena saber que ela estava incomodada o tempo todo. Minha namorada ficou um pouco solitária porque não sentei ao lado dela durante a viagem de ônibus, mas ela concordou que era a melhor maneira de dar o troco nela. Danificou minha casa? Vou pegar a sua. Minha sogra é uma mulher bastante abastada. Ela possui um grande número de imóveis para aluguel e ela e seu marido têm uma enorme casa localizada nos arredores de Nova York. Tem uma piscina coberta, sauna, elevadores etc., e vale muitos milhões de dólares,
estando a apenas 5 minutos do centro de Manhattan. Infelizmente, seu marido faleceu e ela se casou novamente e se mudou para outro estado. Ela colocou a casa para alugar logo em seguida. Um corretor se aproximou dela com 2 possíveis inquilinos. Os inquilinos eram produtores musicais e tinham trabalhado com alguns artistas renomados. Um deles era um homem de negócios e o outro era o talento. O talento vou chamar de Ben. No início, os dois eram sócios e o homem de negócios garantia que o aluguel fosse pago em dia. Ele era sério e não brincava em serviço. Eles usavam a casa como um local para os artistas relaxarem e trabalharem em suas músicas. Depois de alguns anos, o homem de negócios e Ben tiveram algum desentendimento e o homem de negócios saiu, mas Ben continuou morando lá. No começo, ele continuou pagando o aluguel em dia, mas depois de alguns meses, os pagamentos começaram a atrasar cada vez mais. Por si só, não era a pior coisa. Quando se é proprietário de imóveis, isso faz parte do negócio. Mas ele começou a ficar agressivo e racista quando minha sogra insistia em receber o pagamento. Minha sogra não é uma pessoa má e valoriza a educação e a gentileza acima de tudo. Finalmente, minha sogra se cansou e o despejou. Depois do despejo, eles foram à casa e constataram mais de $100 mil em danos. Queimaduras de cigarro no tapete, manchas na parede, danos nos filtros da piscina e encanamento, etc. Ela o levou ao tribunal, venceu e colocou uma penhora em todos os seus bens. Nesse ponto, Ben estava totalmente falido, exceto por sua casa, e minha sogra não via sentido em tentar tirar sangue de uma pedra, então ela simplesmente seguiu em frente. Avançando cerca de 15 anos. Minha sogra recebe uma notificação pelo correio informando que o banco está executando a hipoteca da casa de Ben. Como ela tinha uma penhora em todos os seus bens, o banco estava pedindo a um juiz para retirar sua penhora para que pudessem cobrar o que lhes era devido com a venda da casa. Minha sogra, obviamente, ia contestar isso. Mas então ela teve uma ideia inteligente. Ela se aproximou do banco e basicamente disse: olha, me venda a casa pelo valor de mercado justo, deduzindo o que me é devido, e vocês economizarão nos custos de execução hipotecária, corretores, advogados, etc. Tenho dinheiro em mãos e é uma situação vantajosa para todos. O banco concordou e ela comprou a casa por quase 25% abaixo do valor de mercado. Vale ressaltar que esses 25% eram dinheiro que lhe era devido de qualquer maneira, mas mesmo assim, ela não achava que veria aquele dinheiro novamente. É claro, considerando todo o comportamento idiota de Ben, ela não iria apenas pegar a casa sem lhe mostrar quem estava pegando. Então ela descobriu o dia em que eles estavam se mudando e passou por lá. Ben teve um pouco de dificuldade para reconhecê-la, já tinha se passado mais de uma década desde a última vez que falaram, mas assim que ele percebeu quem ela era, basicamente a xingou. Ela não disse uma palavra, apenas sorriu. Desde então, ela alugou a casa dele para uma família adorável, sem problemas. Minha avó deu para meu irmão e para mim uma carteira de ações igual em meados dos anos 90, quando éramos crianças. Meu irmão vendeu as dele quando valiam o preço de um carro. Eu mantive as minhas e agora elas valem uma quantia substancial. Meu irmão e sua namorada querem a minha metade agora. Quando meu irmão tinha 16 anos e eu tinha 4 anos, minha avó separou uma carteira de ações para nós. Assim que ficamos mais velhos, ela foi transferida para nossas próprias contas e apenas 4 anos depois meu irmão usou grande parte dela e comprou um novo Honda. Eu sabia sobre a minha por muito mais tempo do que ele antes de se tornar minha, e observei seu crescimento desde que entendi o que era. No momento em que recebi controle total, já valia uma quantidade ridícula, pois uma grande parte estava investida em Apple, e estou dividido sobre usar os fundos como estão, pois meu pai me ensinou a deixá-los crescer até eu ter por volta de 40 e poucos anos. Eu não converso muito com meu irmão, ele fez algumas coisas estúpidas em relação à família ao longo dos anos e eu não cresci realmente com ele, então geralmente só ouço sobre sua vida através do meu pai. Sua nova namorada trabalha na área jurídica, porém, e recebi uma carta formal deles informando que os investimentos que minha avó fez foram planejados para serem usados por nós dois, não apenas por mim, e o valor dele era apenas cerca de $15 mil. O número está correto, mas o meu valia apenas isso na época em que ele gastou o dele também. Eles querem a metade do valor do meu agora, e a namorada dele me informou que, se eu não der acesso a eles, as taxas e multas legais consumiriam minha parte e eu ficaria sem nada. Os dividendos por si só sustentam uma grande parte da minha vida e já me salvaram algumas vezes.
Se metade disso desaparecesse, eu voltaria a vários anos atrás. Eu sei que parece egoísta, mas estou realmente acostumado a ter essa renda extra me apoiando quando eu quero me mudar. Já morei em 4 estados por escolha própria e quero me mudar e expandir mais antes de me estabelecer, se é que vou me estabelecer algum dia. Quão provável é que eles ganhem e me deixem sem nada? Até onde eu sei, não há nenhum documento ou testamento, apenas a palavra da minha avó. Ela criou as contas do meu irmão quando ele completou 19 anos, mas ela as entregou ao meu pai ao mesmo tempo em que meu irmão recebeu as dele, e meu pai transferiu tudo para mim há 6 anos. Para minha parte, tenho todos os logs, as contas de negociação e bancárias estão em meu nome, e as ações estão todas exclusivamente em meu nome também. Devo encontrar meu próprio advogado e, se precisar, que tipo de advogado devo procurar? Tenho um contador que tenho usado há anos, mas isso não parece ser um problema contábil, mas sim legal. A atualização. Na maioria, boas notícias. Trabalhei com meu pai e consegui um advogado próprio. Eu tinha errado a linha do tempo das minhas ações, mas o resultado é o mesmo. O que meu irmão e eu herdamos da minha avó era originalmente parte da carteira do meu avô, ele era o mais entendido em dinheiro. Minha avó cuidou delas depois que ele morreu e pessoalmente configurou as contas do meu irmão e deu controle sobre sua parte. Ela não fez o mesmo comigo antes de morrer, eu pensava que ela já havia configurado as contas para mim e dado controle ao papai antes de falecer. Em vez disso, as ações estavam em seu testamento, e ela deixou tudo o que possuía para o meu pai com a instrução de que o valor de $15.000, quando meu irmão recebeu sua parte equivalente, seria para mim quando eu fosse suficientemente madura para cuidar delas. Não havia um fundo fiduciário, ela apenas confiava no meu pai. Meu pai fez a coisa certa e configurou contas para mim e me deu controle há 6 anos. Meu pai também colocou algumas de suas próprias ações como uma ajuda adicional. Meu pai admitiu para mim que ele deu uma bronca no meu irmão no ano passado, quando ele veio pedindo dinheiro, e meu pai o apoiou várias vezes ao longo dos anos e chegou a um ponto em que ele havia tido o suficiente. Meu irmão descobriu que eu ainda tinha meus investimentos porque meu pai usou meu exemplo de como meu irmão deveria ter usado o dinheiro. Foi assim que meu irmão descobriu que eu ainda tinha ações e que elas haviam crescido. Com base em todas essas informações, meu advogado me diz que estou livre de problemas, mas não vai chegar ao ponto de descobrir isso no tribunal, pois a namorada do meu irmão era apenas uma secretária jurídica. Eu digo era, porque a empresa em que ela trabalhava pediu desculpas e informou ao meu advogado que ela foi demitida imediatamente. A carta que recebi deles foi editada para colocar o nome dela em uma posição mais alta do que deveria e algumas informações de contato foram alteradas. Uma semana depois de ela ser demitida, meu irmão me visitou implorando por dinheiro. Sua namorada está com sérias dívidas e ela arriscou tentar tirar dinheiro de mim e perdeu. Me senti terrível rejeitando meu próprio irmão repetidamente, e se ele não tivesse envolvido a necessidade de sua namorada de uma quantia alta de 5 dígitos, talvez eu tivesse dado alguma coisa a ele. Na manhã seguinte, descobri que todos os meus pneus haviam sido cortados. Que se dane ele, não me sinto mal mais. O resto dos comentários na thread anterior me fez perceber que não sei o suficiente sobre o que estou fazendo com as ações, dividendos e dinheiro em geral. Muitas das decisões que tomei foram com a ajuda do meu pai e seus conselhos têm dado certo até agora, mas não porque eu sabia que dariam, mas porque eu não tinha ideia do que estava fazendo e deixei por conta dele. Agendei um horário para trabalhar com um consultor financeiro para aproveitar ao máximo o que tenho. Obrigado por todos os seus comentários. A reivindicação da minha avó interesseira à herança que poderia ter arruinado o futuro meu e de meus irmãos. Um pouco de contexto, em minha família é uma família bastante abastada. Meus pais acumularam dinheiro e terras para o negócio deles e conseguem nos enviar, a mim e aos meus 2 irmãos, para uma escola internacional local. A maioria das terras que eles compraram estava em nome da minha mãe por causa de um motivo estúpido totalmente irrelevante para essa história, lembre-se desse ponto. Minha mãe, no entanto, faleceu devido a um tumor cerebral antes mesmo de eu terminar o ensino médio, há 5 anos, mas até hoje sou afetado por esse evento. Antes de falecer, meu pai sentiu que algo relacionado a conflitos sobre herança poderia ocorrer, então ele tentou resolver tudo, até visitando o registro de terras todos os dias durante um mês inteiro, e transferiu a herança para o nome dele, o meu e o dos meus irmãos. Agora, como todos vocês provavelmente sabem, quando há muita herança envolvida, sua família está prestes a ficar ocupada. Entra em cena a avó interesseira. Inicialmente, não houve realmente problemas.
Meu pai prometeu permitir que a avó permanecesse na casa que ele e minha mãe construíram. A casa estava registrada em nome do meu pai. Ele até fornecia a ela um pagamento mensal de aproximadamente 650 dólares americanos. Pode não parecer muito, mas no meu país era o suficiente para viver confortavelmente, considerando que ela não era responsável pelo aluguel e outras contas. Tudo parecia bem por cerca de 3 anos, exceto por algumas reivindicações menores e estúpidas de herança aqui e ali. O 4º ano foi quando as coisas começaram a desandar. Nessa época, eu estava fazendo um mestrado no Reino Unido, do qual acabei de me formar recentemente. Na época deste post, minha irmã estava fazendo uma graduação na Austrália e meu irmão mais novo estava prestes a se formar no ensino médio. Como sempre foi o objetivo dos meus pais nos enviar para estudar no exterior, você pode imaginar o peso financeiro que meu pai carregava. No entanto, a avó decidiu que isso não era da conta dela e resolveu processar. Aparentemente, de acordo com o documento do processo, ela tinha direito a todas as terras registradas em nome da minha mãe antes dela passá-las, a casa em que meu pai a deixava morar, juntamente com outras coisas no valor de milhões de dólares americanos. Você pode estar pensando, o quê? Mas sua mãe não assinou o documento de herança? É aqui que a situação fica mais complicada. Apesar de meu pai ter enviado minha mãe para ser tratada em um dos melhores e mais caros hospitais privados do país e ter gasto quase $1 milhão americanos em tratamento médico, a avó ainda alegava que essa pessoa tentou indiretamente assassinar minha filha e pretende ficar com toda a herança para si. Ela inventou desculpas como enganá-la enquanto ela não estava totalmente consciente, afinal, era um tumor cerebral, dar-lhe água verde insalubre durante o período em que ela estava em casa ou até mesmo instruir intencionalmente os médicos a não tratar minha filha completamente. O que me deixa ainda mais revoltado é que a avó não se importava com o fato de eu e meus irmãos, seus netos, ainda sermos financeiramente dependentes do meu pai para nossa educação e sustento, e ela queria que meu pai fosse preso sob acusações de fraude de herança. Os detalhes do processo e tudo mais são complicados, mas para lhe dar um resumo, meu pai tem a vantagem, embora existam algumas brechas, pois todos os documentos foram assinados e os documentos médicos não corroboram nenhuma das alegações estúpidas dela. No entanto, ele decidiu resolver o processo em juízo, concordando em pagar $500 mil americanos em dinheiro para a avó, permitindo que ela permaneça naquela casa pelo resto da vida e permitindo que ela receba aluguel de um dos pequenos apartamentos do meu pai pelo resto da vida também. Isso está condicionado ao fato de a avó cortar todos os laços familiares conosco e nunca mais trazer a questão da herança para os tribunais. Quando perguntei a meu pai por que ele decidiu resolver, dando dinheiro para a avó, mesmo que a avó tivesse entrado com um processo contra ele sem considerar sua carga financeira e mesmo com ele tendo a vantagem, ele simplesmente disse que sua mãe amava muito a avó, e eu prometi a ela que nunca machucaria a avó. O desfecho, o processo foi resolvido há cerca de 1 ano. Se você está se perguntando o que aconteceu depois, a família da minha mãe está completamente arruinada. A última notícia que tive foi que a avó já gastou todo o dinheiro e agora está recebendo ameaças de morte de seu grupo de parentes, pois eles também querem parte da herança. Agora ela está implorando para ver os netos que ama tanto. É o karma, né? Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.